A Simone foi até uma unidade da Fundação Casa e vai nos revelar qual é a opinião dos próprios menores infratores sobre a redução da maioridade penal. Vamos assistir. Pesquisa revela que 93% dos paulistanos são a favor da redução da maioridade penal. Mas agora nós vamos ouvir o outro lado da história. Com a palavra, os menores da Fundação Casa. Quantos anos você tem? Tenho 17 anos, senhora. 17 anos. Por que você está aqui? Fui assaltar um comércio por causa de precisão. Tava precisando de dinheiro, escolar uma grana, ajudar minha mãe em casa, comprar umas roupas. E a alguns metros do comércio eu vim preso, vim parar aqui, senhora. A gente está falando hoje sobre a redução da maioridade penal, né? E 93% dos paulistanos são a favor. O que você pensa a respeito disso? Eu penso isso errado, porque se não tem como nós, menores de idade, conviver com maiores de idade. Marili, você é contra ou a favor a redução da maioridade penal? Contra. Por quê? Nós trabalhamos com esses adolescentes só nesse centro de atendimento há 7 anos, na Fundação há 23. A gente conhece a história desses adolescentes, a gente sabe o trabalho que está sendo feito para que eles possam repensar as atitudes, repensar a vida, ter outras possibilidades. E esse período que ele passa com a gente percebe o quanto há de mudança de comportamento. Muda mesmo? Muda. E a gente tem, assim, devolutivas muito interessantes. Tem. Né? Meninos que retornam aqui, que vêm nos ver, que vêm contar, que está conseguindo superar a fase difícil de vida. Se um dia todo o trabalho a ser feito por todo mundo que tem a responsabilidade de atuação na prevenção e que a gente tenha uma sociedade mais justa, talvez não tenha tantas unidades da Fundação Casa. Bom, esse menino chamou muito a minha atenção porque ele só tem 14 anos, acabou de completar 14 anos, eu brinquei com ele que ele é super bonito. Por que você está aqui? Artigo 157, senhora, por causa que foi um celular, senhora, que tinha roubado aqui em Atibaia aqui mesmo. Como que o seu amigo te convenceu? É isso que eu quero entender. Ele não convenceu não, senhora. Ninguém convence ninguém, vai se quiser, né? Estou aqui por tráfico, 57 com armada. Por que você entrou? Eu entrei porque muito tempo na rua, não ficava muito em casa. Não? Enquanto minha mãe estava trabalhando, meu pai também, eu saía pra rua e ficava vendendo droga, fumando maconha, cheirando cocaína. Você acredita na sua recuperação? Porque eu acho que mais importante do que a sociedade é você. Você acredita? Acredito, sim, senhora. Você pensa a questão da redução da maioridade penal? Eu acho que não deveria existir isso daí não, senhora, porque uma pessoa, tipo, 16 anos dentro do CDP, convivendo com de maiores, senhora, a chance dela voltar pro crime é muita, senhora. É muita, porque convivendo com de maior vai ter influência. Porque criminoso de verdade, quando tá em CDP, senhora, só pensa, não, eu vou sair, vou voltar pro corre. Muitos não pensam em se libertar e sair fora. Entendi. Você acha que os maiores de idade, eles pensam em voltar pro crime, os menores pensam em se ressocializar, é isso? Tem que ter oportunidade, né, senhora? Todo mundo tem oportunidade. Mas só que acho que no CDP não é um lugar certo, né? Aos 16 anos, você acha que o adolescente tem condição de responder criminalmente? Ele sabe o que está fazendo? Saber ele sabe sim, senhora. Sabe. Gostei que você é sincero. Ele sabe. Você sabia o que você estava fazendo? Sabia, sim, senhora. Sabia os riscos e as consequências. Saqueira, a gente estava conversando, a gente viu os meninos falando, eu até entendi o que eles estavam querendo dizer, né? Como é que vai ficar? Vai ficar com os adultos? Me fala o que você disse. Olha, Luciana, a primeira coisa importante a ser dito é que, assim, no Brasil nós temos algumas situações. Primeiro, é com relação ao menor de 12 anos. Com relação ao menor de 12 anos, que é a criança, em hipótese alguma, eu penso que essa pode ser responsabilizada penalmente. Tá, mas quando faz que mata com 11? Quando nós temos um adolescente que é de 12... Só para completar o raciocínio, para você entender. De 12 a 18, a gente tem hoje, no Brasil, um critério que é adotado, que é o critério biológico. O que é isso? O cara pode ter 17 anos, 11 meses e 30 dias. Se ele cometeu o crime, ele é entendido pela legislação como sendo
inimputável. Ok. Então, ele vai cumprir a sua medida socioeducativa. Como aconteceu 2 dias atrás, o menino que matou um dia antes do aniversário. O meu pensamento é que nós não estamos vivendo num Estado onde o Estado seja um vingador. Mas é um Estado em que você também tem que retribuir e ressocializar algumas pessoas em determinadas situações. Então, a ideia que eu defendo, Luciana, é que num determinado período da vida dessa pessoa, vamos imaginar entre os seus 16 e os seus 18 anos, para determinados tipos de crimes, essa pessoa passe por uma avaliação e adote o critério que a gente chama de biopsicológico, que é o mesmo critério que é adotado para o maior que comete o crime e ele é mentalmente irresponsável, ele é inimputável. Ele vai cumprir a sua medida socioeducativa e vai ficar segregado da sociedade tanto tempo quanto for necessário, ou tanto tempo quanto ele represente crime. Exatamente como fizeram com Champinha. No caso, aí são critérios que se adotam. Mas ficaria lá na A legislação, casa? por exemplo, na Bélgica, é dessa forma. O sujeito entre 16 e 18 anos, determinados tipos de crimes, ele passa por uma perícia. Se o psiquiatra, o psicólogo, entende que ele tem capacidade de entender e querer, se ele tem essa capacidade, ele vai responder penalmente por isso. Entendi. E é muito importante dizer que, em momento algum, tanto Ari quanto eu, nós não estamos defendendo que esse sujeito, nesta fase da vida, vá cumprir pena junto com criminosos de outros tipos. Até mesmo porque a lei de execução penal, ela prevê o cumprimento de pena em função de características próprias então, cumpriria do tipo onde? de crime. Lá na casa? Ou na em outro estabelecimento específico para aquele tipo de comportamento, para aquele tipo de cidadão. Mas vamos com aquelas com 16 características. anos, ele cometeu um crime hediondo. Aí todo mundo pode me ajudar aqui, tá? Você também, se vocês quiserem me ajudar. Ele cometeu, Ariel, todo mundo, Ariel que está aqui defendendo os direitos humanos. Com 16 anos, ele cometeu, no caso do Champinha, um crime hediondo. E se ele cumprisse a pena dele seria, 20 anos. Se ele cumprisse a pena até os 18 na Fundação Casa, e a partir dos 18, quando é maior idade, ele vai cumprir na penitenciária. O que haveria de errado com isso? Na verdade, a Comissão de Constituição e Justiça do Senado, há 15 dias atrás, não aprovou a redução da maioridade penal porque entendeu ser inconstitucional. Não pode haver emenda para abolir direitos e garantias fundamentais. Pode mudar a Constituição, O entendimento que tem se prevalecido é de que a inimputabilidade, o direito do adolescente responder com base nas medidas socioeducativas e não com base no Código Penal, é uma questão de direito e garantia fundamental Ariel, que não pode, eu entendi. não pode ser modificado. Eu entendi, tanto que não foi. Teria que convocar uma nova Assembleia Nacional Constituinte. Isso eu entendi. Vamos esquecer que existe lá um livrinho que foi feito há não sei quantos anos atrás, falando que um menino de 16 anos não entende o que está fazendo. Deixa eu perguntar o que você acha de justiça. Até para você também, que ficou na FEBEM. Não estou falando um crime que roubou, não matou ninguém, puxou a carteira. Um rapaz que fica 2 dias com uma menina, vendo ela sofrer, estuprando. Só me desculpa, tá, Ari? Não, 5 dias, tá? Não foram 5 dias. 5 dias, vendo a menina chorar, pedir para ir embora. Essa pessoa, tudo bem, no caso dele, ele é doente, né? Mas eu acredito que tem alguns outros casos que talvez ou sejam doentes, ou tem algum outro tipo que a pessoa que faz isso não é muito normal. Mas a gente vê isso, né? Por que não? Esquece a Constituição. Por que ele não é imputável, gente? Qual é o direito? Porque o direito do Ari já foi, né? Porque mataram a filha dele. E, no caso, o que seria justo? Vamos pensar na sociedade como um todo. Todo mundo aqui tem filho. Vamos pensar não só no menor, mas na sociedade como um todo. Alguém aqui acredita que poderia reabilitar? Você que ficou na FEBEM. Houve uma mudança recente, que é a lei do Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo, que ela prevê a suspensão da internação do adolescente como medida socioeducativa, se transformando numa espécie de medida de segurança, numa internação psiquiátrica, até legitimando o que já aconteceu nesse caso específico que foi relatado aqui da situação do Champinha. Agora, existem outras discussões que até poderiam fugir dos entraves constitucionais em torno do tempo de internação. O que nós não admitimos é colocar adolescentes num sistema prisional, onde nós temos 70% de reincidência. Onde um sistema prisional dominado por facções criminosas. Não entendo isso. O doutor Alexandre fala que a lei de execuções... E se ficasse lá? No mesmo lugar que eles estariam agora? Nós queremos garantir que eles tenham um tratamento adequado através de medidas socioeducativas. Não, e se eles ficassem cumprindo a pena lá? Não pode ser um tempo tão longo
porque a lei também prevê Mas o o princípio tempo do Ari é para o constitucional. resto da vida dele. O princípio constitucional da brevidade também está na Constituição. Entendi. Posso dar uma parte Luciana, aqui? tem uma Deixa eu pergunta para perguntar para Ariel ele. Ele aqui. ficou na FEBEM. O que você acha? Porque é difícil a gente ficar aqui também entendendo. Você que ficou lá. Você acha que... Roberto, as pessoas... Qual é a sua posição? O perfil que você fala e sobre o qual realmente recai a discussão, que são menores de idade que cometem crimes equiparáveis a crimes hediondos, no Brasil não representa mais do que 10% da população que cumpre medida socioeducativa. Quer dizer, 90% não precisariam estar cumprindo essas medidas. Tá? Agora, para ter a custódia desses meninos ou meninas que eventualmente cometam crimes graves, é preciso ter unidades apropriadas para isso, e elas não são. Claro, tá certo. Tá? É preciso ter técnicos e profissionais adequados para o tratamento, e não tem. E é preciso ter um trabalho socioeducativo que trabalhe com a possibilidade da recuperação dessas pessoas. E isso não existe no estado de São Paulo. Então, Não funciona, então, simplesmente jogá-los no sistema penitenciário é apostar em ele aperfeiçoar uma carreira criminosa que começou na adolescência. Simone. Não funciona, então, a Fundação Casa? É isso que você está querendo dizer? O sistema... Há 50 anos não funciona. Entendi. Não, que a E Berenice, não adiantou Berenice... trocar de nome de FEBEM para Fundação Casa. Coitada da Berenice. A estrutura continua o mesmo. Os funcionários, tem funcionários, eu vi o depoimento, é funcionários com 20 anos lá. A cultura da violência é a mesma. Tá? Então, mudou a legislação, mudou o discurso. Só mudou o nome. Mas a cultura da violência, a cultura do espancamento, mortes dentro das unidades, Eita, Berenice, fala alguma coisa. funcionários colocados como reféns à beira da exaustão, isso não corresponde ao que o governo faz com essa fundação. Eu gostaria Tem um orçamento bilionário, é mais de 1,5 bilhão o orçamento dessa fundação, tem 12 mil funcionários, é mais do que um funcionário para cuidar de cada adolescente, tá? E essa fundação não funciona. Eu gostaria Tá? de falar... Não funciona, Luciana, não é em relação aos 100%, é em relação aos 10% que se tem como aqueles que precisariam de um tratamento mais adequado. E isso não funciona. eu gostaria de dizer, primeiro, não são 10%, né? Os adolescentes que são mais perigosos, que praticaram... São quantos? 6%? Não representam mais que 3,5% da nossa bom, né? população, Que que bom são isso. os que praticaram crimes hediondos. A Fundação Casa foi considerada, tanto pelo Conselho Nacional de Justiça quanto pelo Conselho Nacional do Ministério Público, o melhor atendimento socioeducativo do Brasil. Está no site, para quem quiser ver. Existe um trabalho de recuperação, sim, que é bem feito. Como eu estava dizendo para você, há casos e casos, há muitos em que a gente consegue trabalhar e outros que, infelizmente, dependem de outras circunstâncias, a família também, que ele entendi. tem, ou para onde ele volta, enfim. Né? E tem pessoas que são mais difíceis de trabalhar mesmo, são mais resistentes. Trabalhar com enfim. meninos bonzinhos, Agora, educados, que têm escolaridade, que a família dá assistência, é fácil. Me tá? parece, o difícil Luciana, é trabalhar com esses que é o problema, que é o alvo dessa discussão aqui, que são aqueles que cometem crimes graves que assustam a sociedade. Coitada da Berenice, já está trabalhando lá. São desses que a Fundação não consegue dar conta.